Muito bem, povo do Senhor, vamos ao tema de hoje do estudo, que é esse aqui, ó. A oração do Senhor. Estamos no capítulo 4, capítulo 5 desse livro, o livro Maior Discurso de Cristo, esse livro aqui. E o tema de hoje está em Mateus capítulo 6, versículo 9, que diz: Portanto, vós orareis assim. Nós vamos falar hoje sobre oração, irmãos. E tem uma arma que o cristão pode usar em seu favor, chama-se oração. E é uma das formas que a gente se aproxima de Deus numa intimidade que só Deus pode, que só a gente sente, né? Que só a gente pode explicar quando nós estamos nessa conexão com Deus. E a gente sente aquela leveza, aquela tranquilidade. Mas, para que a gente tenha essa proximidade de Deus, muitas vezes nós temos que saber orar. E essa foi uma das preocupações que tinha os discípulos de Cristo. Eles queriam aprender a orar. Então aqui vai dizer que eles perguntam a Jesus sobre isso, e Jesus vai nos ensinar como orar, da mesma forma como ele ensinou os discípulos. Então aqui o texto vai dizer assim, ó: A oração do Senhor foi duas vezes dada por nosso Salvador. Primeiro foi dada à multidão, lá no Sermão da Montanha, e outra vez, mais tarde, ou meses mais tarde, foi dado aos discípulos, apenas para eles ali. Por um breve período haviam eles estado ausentes de seu Senhor, quando, ao voltarem, eles encontraram Jesus absorto em comunhão com Deus. E o que aconteceu com Jesus quando Jesus estava em comunhão com Deus? Um brilho celeste irradiava da face de Jesus, do Salvador. Parecia mesmo que ele tinha acabado de ter um encontro com o invisível, com Deus. Havia um vivo poder em suas palavras, o poder de alguém que fala com Deus. Percebeu? Quando Jesus se conectava e estava todo tempo em oração, um brilho celeste irradiava da sua face. E ele ali parecia que estava na presença do invisível, que o texto vai dizer. Nós sabemos que ele estava, né? Então, o coração dos discípulos foi profundamente comovido enquanto eles escutavam. Eles tinham observado quão frequentemente Jesus passava longas horas em comunhão com o Pai. Os dias passavam, aqui vai dizer, ó, os dias passavam a servir as multidões que se comprimiam em torno dele, e revelando os traiçoeiros sofismas dos rabis, e esse incessante labor deixava-os muitas vezes tão exaustos, irmãos, que sua mãe e seus irmãos, e mesmo seus discípulos, temiam que sacrificassem a vida de Jesus, devido à correria do dia ali, devido àquela correria. Mas ao volver, porém, das horas de oração que encerrava o cansativo dia, eles notavam que a expressão de paz na fisionomia de Jesus. A sensação de refrigério que parecia desprender-se de sua presença. Era de horas passadas com Deus que ele saía, manhã após manhã, para levar aos homens a luz do céu. Percebeu? Os discípulos ficavam tão preocupados com Jesus porque ele passava tanto tempo trabalhando, ajudando pessoas e tudo isso, mas de noite ele estava lá, uma expressão de paz e fisionomia. E por que isso? Porque ele passava as manhãs com Deus, ele começava o dia com o Pai, a Bíblia vai dizer. Os discípulos haviam chegado a ligar essas horas de oração com o poder das palavras e obras de Jesus. Agora, ao escutar-lhe as súplicas, sentiam o coração encher-se de respeito e humildade. Quando ele acabou de orar, foi com certa convicção de sua profunda necessidade que eles exclamaram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Percebeu? Isso aqui é maravilhoso porque isso aqui tem a ver com testemunho. Quando nós testemunhamos, as pessoas querem escutar, querem nos entender, querem vir até nós. E aqui vai dizer que eles, ao ver o testemunho de Cristo, o exemplo de Jesus, de orar bastante, de buscar ao Pai todo o tempo, e depois ele demonstrar isso através das práticas, daquilo que ele fazia, de ajudar as pessoas, de estar com o rosto sempre sereno, com muita paz no coração. Aí na hora eles não conseguiram se conter, se não olhar para aquilo, se impactar e dizer: Senhor, ensina-nos a orar também. Nós também queremos sentir essa paz, nós queremos também sentir essa tranquilidade, nós também queremos sentir essa alegria que o Senhor tem. Então, esse foi um pedido genuíno que os discípulos fizeram a Cristo, e com certeza Jesus iria ensiná-los, né? O Salvador, irmãos, ele não nos restringe, entretanto, ao emprego exato dessas palavras que ele ensinou aqui na oração. Identificando com a humanidade, ele apresenta o seu próprio ideal de oração. Palavras tão simples, irmãos, que Jesus ensinou, que podem ser adotadas por uma criancinha.
e todavia tão compreensivas em sua amplitude que sua significação jamais, irmãos, poderá ser inteiramente aprendida pelos maiores espíritos. Percebeu? A oração de Cristo ela é tão simples que uma criança pode aprender, mas aqui vai dizer que a amplitude do seu significado jamais poderá ser inteiramente aprendida pelos maiores espíritos. De ser tão forte. E como era essa oração? Jesus vai dizer, vai ensinar. Ele vai dizer: quando vocês orarem, dizei Pai. Começa dizendo Pai. Que maravilha, né? Jesus já está ensinando como é que a gente deve orar. Do jeito que ele orava, ele vai dizer primeiro, diga Pai. E por quê? Ele vai dizer, Jesus nos ensina a chamar seu Pai de nosso Pai. Por isso que nós começamos a oração, e essa aqui é aquela oração que nós conhecemos muito, que é a oração do Pai Nosso. Como é que ela começa? Dizendo Pai Nosso. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Infelizmente, muitas vezes nós envergonhamos chamar Jesus de irmão. Como assim, pastor? Tem gente que se envergonha, infelizmente. No meio do trabalho, às vezes com os amigos. Não quer dizer que Jesus que serve a Jesus, que é de Jesus, né? Mas aqui vai dizer que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Tão pronto, tão ansioso é o coração do Salvador de acolher-nos como membros da família de Deus, que logo nas primeiras palavras que nós devemos usar ao aproximar-se de Deus, ele nos dará a certeza da nossa divina relação com o Pai. Amém, irmãos? Que maravilha. Então vai dizer assim, ó, como podemos nós termos dúvidas, irmãos, incerteza e nos sentirmos órfãos? Foi em benefício dos que haviam transgredido a lei que Jesus tomou sobre si a natureza humana. Ele se tornou como nós, a fim de podermos ter perene paz e segurança. Temos um advogado nos céus, e quem quer que o aceite como salvador pessoal não é deixado órfão a carregar o fardo dos próprios pecados. Mas se chamais a Deus o vosso Pai, vós vos reconheceis seus filhos, para ser guiados por sua sabedoria e ser obedientes em todas as coisas, sabendo que o seu amor é imutável. Aceitareis seu plano para a vossa vida. Como filhos de Deus, irmãos, mantereis como objeto de vosso mais elevado interesse sua honra, seu caráter, sua família e a sua obra. Quando você aceita o plano de Deus para a tua vida, irmãos, você vai se sentir um filho de Deus e você vai manter como um elevado objeto na tua vida a tua honra, o caráter de Deus, a tua família, a sua obra, tudo isso. Você terá regozijo e alegria em reconhecer e honrar a vossa relação com o Pai e com cada membro da família de Deus. Percebeu? Então, quando nós começamos a orar, temos que orar assim: Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus, é a segunda parte que Jesus ensina nessa oração. Aquele em quem Cristo nos ordena considerar nosso Pai, ele vai dizer que está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Salmo 115, versículo 3. Em seu cuidado, nós podemos repousar tranquilos, dizendo: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti, Senhor. Salmo 56, versículo 3. E aqui continua dizendo: santificado seja o teu nome. Você conhece essa oração, só que ela é profunda. Os detalhes dessa oração nos fazem entender por que Jesus ensinou essa oração. Mateus capítulo 6, versículo 9. Nós nunca devemos, irmãos, de qualquer modo, tratar com leviandade os títulos ou os nomes da divindade. Ao orar, nós penetramos na sala de audiência do Altíssimo. Já pensou isso aqui? Quando nós oramos, nós estamos penetrando na sala de audiência de Deus. E devemos ir à sua presença possuídos de santa reverência. Os anjos, irmãos, eles velam o rosto na presença de Deus. Os querubins e os santos serafins aproximam-se de seu trono com solene reverência. Quanto mais deve eu e você, seres finitos e pecadores, apresentar-nos de modo reverente perante o Senhor, o nosso Criador. Então, quando nós oramos, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Mateus 6, versículo 10. Deus, ele é o nosso Pai. Ele nos ama, ele cuida de nós, como filhos seus, que nós somos, né? Ele é também o grande rei do universo. Os interesses do seu reino são os nossos interesses. E nós devemos trabalhar pelo reerguimento, irmãos, do reino de Deus aqui nesta terra. É por isso que nós dizemos: venha nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10.
Aqui vai dizer que a petição, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, irmãos, ela é uma oração para que o reino do mal termine na terra. O pecado seja para sempre destruído e o reino da justiça se venha estabelecer. Então, na terra como no céu, se cumprirá todo o desejo da bondade de Deus. Amém? Então, quando a gente ora pedindo para que seja feita a vontade de Deus, tanto na terra como no céu, essa é uma oração para que esse reino do mal termine aqui na terra. Porque a vontade de Deus é o melhor para mim e para você. Ele quer dar para a gente aquilo que a gente que ele acredita que nós precisamos, nós necessitamos. Então, Deus é tão maravilhoso, irmãos, que ele nos abençoa tanto aqui na terra, como também vai nos abençoar na terra que vai vir, no novo céu, na nova terra. Então, é maravilhoso isso daqui. Então, quando nós orarmos, nós possamos pedir que seja feita a vontade de Deus, tanto no céu como na terra. Isso aqui é interessante, irmãos. A vontade de Deus seja feita. Eu ouvi minha mãe falando aqui agora que ela está com esse processo de hemodiálise e ela não aceita, né, isso. E a gente sabe, é questão, quando a gente está com uma enfermidade, isso aí é muito doloroso, ninguém espera isso, é uma situação muito complicada. E eu também quero dizer a vocês que quando Deus permite algo, não é que seja vontade dele aquilo ali, mas ele permite algo, se ele permitiu aquilo ali, de alguma forma aquilo ali vai cumprir um propósito para mim e para você. Esses dias eu mandei um vídeo para minha mãe, eu não sei se ela viu esse vídeo, de um ancião, era um diácono de uma igreja. E esse diácono, ele teve câncer, pegou câncer. E aí ele chegou, irmãos, ele chegou lá com o pastor e falou: Pastor, eu estou com câncer. Só que ele falou com espírito de alegria. Aí o pastor ficou meio assim espantado, ele: e eu vou ter que fazer uns tratamentos no hospital. Aí todo mundo, tá, a gente vai orar pelo senhor, irmão, tá bom. Aí ele foi para o hospital. Quando ele chegou todo feliz. Pastor, o senhor não sabe, pastor. O que que foi? Essa enfermidade que Deus me deu está me proporcionando algo maravilhoso. Aí ele disse assim: Como assim? O que está acontecendo? Ele disse: lá onde eu estou fazendo meu tratamento, tem muitas pessoas e eu estou conseguindo chegar a elas e falar do amor de Deus. Eu não conseguia, eu nem conhecia essas pessoas, mas agora eu estou conhecendo. Deus me deu a oportunidade de ir para lá. Eu estava orando, pedindo de Deus para pregar, ele me deu para pregar lá dentro. Aí o pastor olhou espantado e disse: Meu Deus, o irmão Fulano está feliz. Aí ele disse: Eu estou muito feliz, pastor, porque lá tem pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus e Deus está me colocando lá. E semana que vem eu vou de novo para lá para me falar do amor de Deus. O pastor ficou pensando naquele irmão. E aí, devido a ele estar fazendo a quimioterapia, ele foi ficando fraquinho, fraquinho, fraquinho. Aí a mulher dele pegou e pediu oração na igreja e falou assim: Irmãos, ore pelo meu esposo, para que ele descanse, para que ele morra. Eu acho que ele vai morrer, não vai passar muito tempo, não. E lá o irmãozinho pregando lá dentro do hospital. Adivinha o que aconteceu, irmãos? O irmão foi curado do câncer. E a esposa dele morreu primeiro do que ele. O que eu quero dizer com essa história? Eu quero dizer que tem situações que a gente não entende e a gente não quer aceitar, mas que Deus permite que aconteça para cumprir algum propósito. Então, quando a gente ora, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu, a gente tem que acreditar nisso daí. E às vezes a vontade de Deus não é a nossa. Às vezes a vontade de Deus ela é dolorosa para a gente. E a gente precisa entender o que que Deus vai fazer através daquilo ali. É complicado, a gente sabe, né? Mas depois Deus vai mostrar para você qual era o propósito daquilo e por que que ele permitiu que aquilo acontecesse. Então, que a vontade de Deus realmente seja aquela que nós aceitarmos, ou melhor, reformulando essa frase, que nós possamos aceitar a vontade de Deus. Obviamente, não é vontade de Deus que nenhum filho seu esteja enfermo. E nesse sentido, eu entendo a fala que a minha mãe disse. Eu não aceito isso. É verdade, Deus não quer que isso aconteça. Mas eu entendo que Deus pode utilizar-se disso para abençoar tanto a quem está na enfermidade, como também as pessoas que estão em outra situação. E eu fiquei feliz com a fala quando ela diz assim: nós estamos sofrendo, a gente só pensa na gente, mas quando a gente vê outras pessoas sofrendo mais, a gente entende um pouquinho como a nossa dor e o nosso sofrimento, às vezes, ele é pequeno, perto daquelas outras pessoas que estão sofrendo mais. Então Deus pode nos usar para fortalecer a nossa fé, fortalecer a fé das outras pessoas. Então seja feita a vontade de Deus.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus capítulo 6, versículo 11. Aqui diz que a primeira metade da oração que Jesus nos ensinou, irmãos, até aqui, tem a ver com o nome e com a vontade de Deus. Que o seu nome seja honrado, que o seu reino seja estabelecido e que a sua vontade seja cumprida. Depois de assim haver tornado o serviço de Deus a primeira coisa em nosso interesse, podeis agora pedir com confiança que as vossas próprias necessidades serão supridas. Se renunciardes ao próprio eu, entregando-vos a Cristo, sois um membro da família de Deus, e tudo quanto há na casa de vosso Pai pertence a você também. Percebeu? Ou seja, até agora a oração do Pai Nosso era exaltando o nome do Senhor, exaltando a vontade do Senhor, que o reino do Senhor viesse e que a vontade deles fosse feita. Só que agora a parte da oração vem Pai, o pão nosso de cada dia nos dê, Senhor. E o pão aqui está falando de tudo, está falando não só desse pão que a gente come, mas o suprimento, o sustento, o alimento por completo da nossa vida. Deus nos dá. Ele diz que Ele quer nos abençoar. Ele quer dar para a gente aquilo que a gente necessita. Ele quer cuidar de você e Ele cuida. Isso que é maravilhoso. E Ele vai dizer, ó, quando nós oramos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Mateus 6,11, nós pedimos para outros da mesma maneira que para nós mesmos. E reconhecemos que aquilo que Deus nos dá não é somente para nós. Deus nos dá em depósito a fim de podermos alimentar os famintos. Em sua bondade providenciou para os pobres. Então Ele diz, Pai, o pão nosso de cada dia, ou seja, não é o pão meu, é o pão nosso, é para todo mundo. Então ele está dizendo aqui que a gente tem que reconhecer que aquilo ali ele dá, não é só para a gente, ele dá para todos. Então quando ele te dá, irmãos, em quantidade, ele te abençoa, com certeza ele está querendo de alguma forma que você abençoe outras pessoas. E uma coisa que eu aprendi com a vida, que a vida é uma escola, ela te ensina na dor, na bênção também, mas no momento difícil, né? Eu aprendi que quem é bondoso, quem é abençoador, é muito abençoado. Isso eu aprendi. E já vi muitas coisas boas acontecendo na vida daquelas pessoas que são abençoadoras. Então, que você possamos ser abençoadores, entender que o pão é nosso. Quando a gente pede pão nosso, cada dia é um pão nosso, ou seja, meu, seu, para que a gente possa ajudar as pessoas também. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Lucas capítulo 11, versículo 4. Isso aqui é um problema para muitas pessoas. Conheço gente que vive com mágoa, com rancor, com ódio dos próprios pais. Gente que não fala com a própria família. Infelizmente, essa oração, irmãos, ela está sendo, como é que eu posso dizer? Essa oração que podia fluir com tranquilidade até o trono de Deus, ela é bloqueada por causa desse detalhe aqui, ó. Perdoa os nossos pecados, pois nós perdoamos aquele que nos ofenderam. Infelizmente, tem gente que não está perdoando. Tem gente que está guardando essa mágoa no coração e não tem perdoado. E aqui vai dizer, ó, Jesus nos ensina que só poderemos receber o perdão de Deus se também nós perdoarmos aos outros. É o amor de Deus que nos atrai para Ele. E esse amor não nos pode tocar o coração sem criar amor por nossos irmãos também. Terminando a oração do Senhor, Jesus acrescentou: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial te perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Aquele que não perdoa obstrui o próprio conduto pelo qual unicamente pode receber misericórdia de Deus. Percebeu? Unicamente nós poderemos receber misericórdia de Deus se nós conseguirmos liberar o perdão. Possivelmente você que está me ouvindo, irmão, tanto aqui como que vai me ouvir depois no YouTube, possa estar com algum problema sério com alguma pessoa, dentro da igreja, em casa mesmo, dentro de casa, e também na situação ali do convívio com outras pessoas, amigos, vizinhos. O perdão não esteja acontecendo, a raiva esteja tomando conta. Então, para que você se sinta mais tranquilo, mais leve, que você sinta que a tua oração esteja sendo ouvida por Deus, considere este assunto do perdão, irmãos. Perdoe. Faça isso. Eu tenho certeza que você vai se sentir mais aliviado e você vai perceber e vai sentir que a tua oração ela foi ouvida por Deus. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A tentação ela é um estímulo que nos faz pecar ou quer nos levar a pecar. Isso não procede de Deus, mas procede de Satanás e do mal que há em nosso próprio coração. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Toda tentação resistida, irmãos, toda provação valorosamente suportada, ela vai nos trazer uma nova experiência.
levando-nos avante na obra da edificação do nosso caráter. A alma que, mediante o poder divino, resiste à tentação, revela ao mundo e ao universo celeste a eficácia da graça de Cristo. Então, Deus pode te ajudar a resistir à tentação. Só você sabe quais são as tentações que você está passando. Só você sabe disso. Então peça ajuda de Deus, que Deus pode te ajudar. E que o teu reino e o poder e a glória para todos sempre. Diz lá Mateus capítulo 6, versículo 30. Essa é a oração que Deus ensinou. A oração que nós conhecemos como oração modelo. Você percebeu os detalhes? Você percebeu como essa oração é poderosa? Que essa oração ela é diferente? Essa oração ela nos ajuda a entender a vontade do Senhor? Então, irmãos, que eu e você possamos orar como Deus nos ensinou. Exaltar o nome do Senhor, ter reverência pelo nome do Senhor, entender que o reino do Senhor seja feito nessa terra, ou seja, pedir para que Ele volte, pedir para que essas coisas termine e também fazer essa oração que estão fazendo aí, orando pelas pessoas que você vê que estão ali meio que sem mais esperança. Possamos orar por elas e pedir de Deus para que Deus coloque o pão nosso cada dia, fazendo a nossa parte, obviamente, né? Porque Deus não pode fazer aquilo que a gente pode fazer, e entender a vontade do Senhor e aceitá-la. Que seja feita a vontade do Senhor em nossas vidas. O apelo de Deus hoje, para mim, ou melhor, o apelo que é de Deus para mim e para você, é que nós possamos pedir de Deus o seguinte: Senhor, me ensina a orar, que eu não ore mecanicamente, mas que meu coração esteja realmente voltado para o Senhor. Que eu venha priorizar o Senhor e o seu reino em minha vida. Me ajuda a perdoar, Senhor. Me ajuda a vencer as tentações e que a tua vontade seja feita em minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, que esse seja o meu desejo e o seu desejo também. Que todos os dias nós possamos orar ao Senhor confiantemente e pedir com fé, porque Ele é misericordioso e Ele gosta de atender aos nossos pedidos e aos nossos chamados. Tenha certeza absoluta que a vontade de Deus será feita na sua vida. Pode ser aquilo que você está querendo, mas também pode ser aquilo que você não está querendo. Ouça a voz de Deus e aceite e descanse nos braços do Senhor. Salmos capítulo 37, versículo 6 vai dizer: espera no Senhor e descansa nele. 37, versículo 7, me perdoe. Espera no Senhor e descansa nele. Os pensamentos de Deus são os melhores para você. Então acredite, irmãos, os propósitos do Senhor são os melhores para mim e para você. Que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Amém? Nesse momento eu quero orar com você. Feche seus olhos, oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais um dia termos um encontro com o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque nós sabemos que a arma que nós temos contra o mal, contra a tentação e para termos uma vida leve aqui nesta terra é a oração. É um instrumento que o Senhor nos ensina para que a gente possa ter esse contato com o Senhor diariamente. Nos ajuda a orar, nos ensina a orar, nos motiva a orar, Senhor. Que a oração seja algo constante em nossas vidas. Que a gente não se apegue ao pensamento de que nós mesmos, pelas nossas próprias forças, podemos resolver os problemas. Que a gente entenda, Senhor Deus, que a tua vontade seja feita na nossa vida. Que a gente aceite também isso. Pai, nós entendemos, Pai, que o Senhor tem propósito para tudo. Então nos ajuda a entender também os teus propósitos. Meu Deus, que o pão nosso de cada dia nunca falte em nossa mesa. Que o Senhor coloque todos os dias como o Senhor tem colocado, Senhor Deus. Tua palavra diz que o Senhor nunca vai deixar um filho teu ficar sem o pão de cada dia. Nós somos gratos por isso. Cuida de cada filho teu que está aqui participando dessa oração e que o Senhor venha fortalecer a fé de cada uma, Senhor Deus. E cada pedido que foi feito aqui, que o Senhor venha responder conforme a tua boa e santa vontade. Pedimos perdão por qualquer coisa que tenhamos feito e ofendido o teu coração. E nos ajuda, Senhor Deus, a nos mantermos firmes e caminhar rumo ao céu, que é isso que importa. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja eternamente louvado pela sua vida, meu querido irmão. Nesse momento, nós vamos abrir as câmeras para tirar aquela linda foto. Mostra aquele sorrisão, Colgate. Quem tá sorrindo à toa hoje é a Val. Tá sorrindo à toa, meu Deus do céu.
Vamos lá, deixa eu ver aqui. Atenção, primeira foto. Glorificado seja Deus. Hoje nós temos três telas, então segura aí, porque você não sabe qual a tela que você tá. Então, por isso, liga aí e dá aquele sorrisão bonito. Amém. Lá vai para a terceira agora. Glória a Deus, irmãos. Que bênção, viu? Segura aí. Terceira. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Povo de Deus, pode aí mandar sua mensagem, seu recadinho. Tudo isso está sendo gravado, tá? Vai, cuidado aí que você vai falar que vai para o YouTube. Ah, Deus abençoe cada. Olha, estou vendo aqui a Arielle. Que Deus te abençoe, Arielle. Seja muito bem-vinda. Que legal, Boa viu? lembrança aí para criança, pastor. Pode deixar. Ela está no terceiro sono. Um Aí, abraço lá ó. para ela. Amém. Vamos Olha buscar ela aqui aí. o Paulo no Vamos buscar romance ela da para passar Roseli. uma semana aqui. Olha ali ela aparecendo para vocês lá, ó, dormindo lá. A mãe dela tá filmando lá. Povo de Vamos buscar Deus. ela para passar uma semana aqui em Barreirinha. Vocês vão ficar meio doidos da Um cabeça, abraço. com certeza. tá me ouvindo, pastor? Tô Bom dia. ouvindo, Nelminha. Ô, que bem. Olha a Lene ali, a Darilene, a Nelminha, a Luzimar, Rosenilde, Jeremias, Bom Emanuel. dia, pastor. Bom dia, Claudécio, Maria Muniz, Raimundo Esté, meu amigo Ademir, Mana Maria, Paulo Ramos, tá só na rede ali curtindo a viagem. Ô, Hoje eu a assisti. Bom dia, Kelma, meu irmão. bom dia, Luana, a Tione, Eunice Pontes, eita, meu Deus do céu, o meu amigo Oséias, Gleide, a Rayana, Darlene, Arivaldo, tá crescendo este grupo, irmão, tá crescendo para a glória de Deus. Amém, Amém. amém. Maria Amém. Alceuneide, Lenisa, eita Deus, Irazei, sejam bem-vindos todos, que benção, que benção. Pastor, Oi. o senhor depois vai ter de fazer que nem a Universal, fazer por sessão. Amém. Ah, meu Deus. Essa parte eu não vou colocar no YouTube, não, viu? Certo? Ai, meu Deus. Senhor. Povo de Deus, é um prazer estar com vocês uma vez mais. Nos encontramos aqui no mesmo canal, amanhã no mesmo horário. Pastor, Amém. pastor, Amém. Opa, opa. A irmã Paula, ela tem um dizer que ela diz assim: povo bonito é o povo de Deus. É, Realmente, isso aqui é cada sorriso mais lindo que o outro. é verdade. Só Feliz. sorrisão. Só falta o Domingos dar um sorriso aí, rapaz. Cadê o sorrisão do domingo, rapaz? Agora sim ficou mais bacana. Bom Pronto. dia, pastor. Bom Até dia. amanhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. O pastor. Rafael Até Galusso amanhã. nem ligou a câmera dele hoje. Ele disse que eu não falei o nome dele ontem, mas eu fui assistir o vídeo, Rafael, e eu vi que eu falei teu nome sim, viu, seu cara? Para de ser. Pastor, como é que faz para assistir o vídeo? Eu quero mandar esse link para assistirem. Eu vou. já calma, Lani, que eu vou mandar pra ti. Te acalma. Não, da reunião de hoje, que eu quero mandar para uma pessoa. Vou mandar. Ah, tá. Vou colocar aqui no YouTube. E assim que eu tiver, eu já mando o link para vocês, tá bom? Tá bom, eu quero dar para uma pessoa assistir. Bom dia, Bom dia, bom trabalho a todos vocês. Tchau. Bom dia. Deus abençoe a cada família aqui. Amém. 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 Abraço.